achava que era muito difícil, eu achava que eu não ia conseguir, que eu não era capaz. Eu gostava de ver eles conversando em Libras, achava muito bonito, mas eu falava que aquilo não era pra mim, que eu não ia conseguir. Mas aí depois uns amigos meus fizeram o curso do Jorge, eu assisti a formatura deles e a gente tem muito contato, então eu sempre via eles conversando em Libras, eu via eles conversando com alguns surdos e eu achei muito legal. Eu falei, olha, eles realmente aprenderam rápido. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer o curso, eu falei, vou fazer, né? Pelo menos alguma coisa eu acho que eu aprendo. E aí eu comecei a fazer o curso e realmente, o curso mostrou que eu estava totalmente errada. Porque não é impossível e não é uma coisa assim tão difícil quanto eu imaginava que era. E foi muito natural que eu gostei do curso, porque a gente foi aprendendo sem perceber. Quando a gente começou a contar as histórias, contar da nossa vida, da viagem, de um filme que eu vi que realmente eu estava fazendo e as outras pessoas estavam entendendo. Então foi de forma muito natural, sem aquela pressão, sem aquela coisa. E eu vi que realmente a gente consegue aprender. Então me ajudou bastante a ver que eu não preciso ficar pensando que eu realmente não vou conseguir. E também por entender a cultura dos surdos, eu gostei muito da gente não só aprender os sinais, mas aprender sobre como é a vida deles, a ver o mundo de outra forma. Às vezes a gente está tão focado na nossa realidade, no jeito que a gente vive, que a gente não pensa nas outras pessoas. Então ver como realmente é a vida deles, como que eles lidam com as coisas, eu gostei bastante. Então eu tô gostando muito de fazer o curso e de tudo que a gente está aprendendo. Mas eu queria entender, me comunicar, conhecer os surdos, ser amiga e ajudar eles. Mas eu não conseguia, eu ficava triste. Depois, eu vi um vídeo do Jorge explicando sobre o curso. O curso é muito bom. Meus amigos aprenderam bastante. Eu também quero aprender. Então eu decidi começar o curso. Agora, depois de 3 meses de curso, eu tô muito feliz. Por quê? Agora eu entendo, me comunico e consigo ajudar os surdos. Quando eu tive a oportunidade de fazer o curso, né, com o Jorge, eu fiquei muito feliz, mas antes de começar, eu pensava assim, porque eu tinha visto vídeos, né, depois dessa ocasião, eu vi vídeos, eu vi algumas pessoas falando sobre a Libras, né, e eu achei muito difícil, eu falei, como que eu vou aprender todos esses sinais, né, e conseguir ajudar, que nem, eu fiquei com vontade de ajudar aquela moça. Aí eu falei, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E aí o que me deixou mais feliz foi porque na primeira semana do curso, nesse curso, né, com o Jorge, eu já mudei totalmente, né, o meu jeito de pensar, porque eu vi que não era difícil. O Jorge ensina de um jeito muito fácil para a gente conseguir ajudar o surdo, né, que é o mais importante. Ele faz a gente tirar o foco dos sinais e focar no que é mais importante. E aí por isso que eu fiquei feliz. E aí isso não demorou muito tempo, não demorou 1 mês, 2 anos, não. Na primeira semana, o Jorge já mostrou pra gente que a gente pode, né, e ajudar o surdo. E ele mostra pra gente como a gente fazer isso. Ele podia ter esperado 1 mês, 2, para mostrar pra gente como a gente fazer. Não, mas ele fez isso na primeira aula. E aí isso me deixou muito feliz. E aí em cada aula que a gente tem, eu sinto mais vontade ainda de aprender, né, de aprender mais para poder ajudar. Então, eu decidi começar o curso. Agora, eu consigo me comunicar e ajudar os surdos. E isso me deixa muito feliz. Muito obrigada, Jorge, por ter me ensinado tantas coisas importantes. A vida, o costume e o sentimento do surdo. Isso me ajudou muito. Muito obrigada à turma 4. Ver o esforço de cada um de vocês me animou e me ajudou a também me esforçar. Tchau! Não caiam nessa. Isso é uma mentira. É impossível aprender Libras em apenas 4 meses. Essas foram as palavras de um post que foi feito assim que eu anunciei que eu estava abrindo as inscrições para que as pessoas pudessem fazer um curso onde em 4 meses eles poderiam aprender a língua de sinais. Essa é a história do começo da segunda turma. Eu já contei em vídeos anteriores para vocês como que da primeira turma a gente foi para a segunda e assim por diante. Mas nesse intervalo, quando a gente estava no meio da primeira turma e queríamos formar essa segunda para a gente também acompanhar e ver se a gente conseguia reproduzir o resultado que a primeira turma já havia tido, que era aprender Libras em 4 meses, eu postei isso e essas palavras foram de uma professora de Libras, dizendo que isso era impossível.
E como eu já disse, eu entendo ela, porque eu não achava que isso era possível. Eu descobri que isso era possível enquanto nós aplicávamos o método na primeira turma. Mas essa história, diferente do que é comum, não acabou com a gente fazendo um embate na internet, eu comentando uma coisa, ela comentando outra. Sabe por quê? Porque os meus próprios alunos deram a resposta. E aí eles foram colocando que eles haviam aprendido, que dava certo, eles eram uma prova disso. Já tinha no Instagram vídeos em que eles estavam sinalizando. E aí a pessoa foi até apontando algumas outras coisas, né? Ah, mas será que não é combinado? Será que é verdade que eles não sabiam nada de língua de sinais mesmo? Tem que ver se os surdos conseguem entender. E aí, na primeira turma, nós tínhamos a Ivonete, que tem um netinho surdo, e ela comentou: eu hoje consigo me comunicar com o meu neto surdo por causa dessa metodologia. Eu tô compartilhando essa história com você para você ver que desde o princípio isso já gerava estranheza. Mas nós estamos aqui no terceiro vídeo de uma série. No primeiro vídeo eu expliquei como é que nós chegamos nessa metodologia. Não foi uma coisa assim, vamos pensar como é que a gente vai envelopar uma metodologia e vender para as pessoas. Não, nós formamos a primeira turma baseado nos pedidos de algumas pessoas e fomos acompanhando o desenvolvimento dessa primeira turma e esses foram os resultados. Depois nós replicamos em uma segunda turma, terceira, quarta e assim por diante. Os detalhes disso estão no primeiro vídeo. Lá eu explico também um pouco da minha história, dos mais de 16 anos que eu estou na língua de sinais. Essa parte eu falo que eu tenho que ficar calculando, porque a vida continua e aí eu tenho que ir atualizando essa parte dos dados. Mas lá, nesse primeiro vídeo, eu explico a história de 16 anos do meu envolvimento com a língua de sinais, como que eu comecei a aprender e como nós chegamos nesse momento. No vídeo de número 2, eu expliquei para você o passo a passo dessa metodologia. Nós estamos compartilhando com você os bastidores desse desenvolvimento. E você viu que realmente qualquer pessoa consegue aprender, desde que ela aplique o passo a passo. Porque nós utilizamos os 4 estágios naturais para a aquisição do idioma. Foram os 4 estágios que você passou para você aprender o seu idioma materno, o português, por exemplo, porque você não nasceu sabendo falar o português. E além disso, nesses 2 vídeos, nós já compartilhamos uma série de histórias, de experiências das pessoas compartilhando como foi o processo para elas. E também compartilhamos alguns vídeos dos eventos de formaturas, onde os alunos sinalizam. Enfim, eu recomendo fortemente, se você ainda não assistiu esses 2 vídeos, pausa esse vídeo aqui agora e assista os 2 primeiros, porque eles são sequenciais. Tudo vai fazer mais sentido para você. Mas antes de nós entrarmos no conteúdo desse terceiro vídeo, eu gostaria que você conhecesse essas histórias. Então, aqui em casa, sempre todo mundo teve vontade de aprender Libras, todo mundo querendo, mas nunca decidindo e vamos, sempre só, que lindo, que bonito, mas nunca pegando para aprender, né? Mas aí depois o meu pai descobriu que ele estava perdendo a audição, daí isso me motivou a pegar para estudar, para aprender, e eu pensei nos surdos, né? Falei, agora vai. Minha irmã falou, você não faz curso? Faz com o Jorge é bom, faz com o Jorge. E eu entrei no Instagram e pensei, gente, 3 meses, deve ser mentira, acho que é golpe, né? Mas daí eu assisti a formatura da turma 2, fiquei admirada, falei, gente, tá aprenderam mesmo, dá certo. E agora eu tô muito surpresa vendo que eu tô evoluindo, né? E que eu consegui aprender. Então, obrigada, Jorge, tô amando demais o curso. Agora é o seguinte, todo mundo que tá dando esses depoimentos bonitos aí vai ter que fazer discurso de formatura, hein? Porque senão fica muito fácil para vocês falarem tudo isso. Meu trabalho, ele só tá encerrado mesmo quando depois de você falar isso, porque assim, chegar e falar que aprendeu, agora como é que vocês, não é obrigação, mas tô dizendo para vocês que para fazer sentido para as pessoas que estão olhando de fora, a consolidação é vocês sinalizando, né? No passado, quando eu era pequena, eu via meus amigos conversando com surdos, entendendo sinais. Eu ficava admirada, eu achava muito bonito. Eu queria aprender Libras, mas sempre deixava para amanhã e nunca aprendi. Depois, em 2020, quando a pandemia começou e a gente de quarentena, eu fiquei muito triste, angustiada. Aí eu pensei, agora eu posso aprender Libras. Mas o que aconteceu? Uma irmã me falou do curso de 3 meses do Jorge. Disse que ele era um professor muito bom. E eu pensei, 3 meses? Como isso é possível? Deixei quieto.
Mas aí o tempo passou e eu fui convidada para assistir a formatura da turma 2. Eu assisti e os discursos eram muito bons, eu fiquei admirada. Eles conseguiram aprender. Eu consigo também. Então eu comecei o curso e fui evoluindo cada vez mais. Eu até perguntei para Fernanda, esse curso é verdade mesmo? É bom mesmo? Sempre tive interesse assim na Libras, desde pequena eu sempre gostei. Eu até comecei a aprender 2 vezes, mas não deu certo, eu não fiquei fluente. Até que um dia eu vi a formatura da Fernanda e do Lucas, da turma 2. E aí eu fiquei muito impressionada com o desenvolvimento deles, como é que eles conseguiram, assim, ter uma fluência tão grande e rápida ao mesmo tempo. Eu até perguntei pra Fernanda, esse curso é verdade mesmo? É bom mesmo? Aí ela falou assim, não, pode confiar que você vai amar o curso. E aí realmente eu comecei a fazer o curso, e aí com 2 semanas eu fui na reunião em Libras, e eu fiquei impressionada porque eu consegui entender tudo, e assim, sem intérprete. Então realmente eu tô gostando muito do curso, e é muito bom. Eu até incentivo um monte de amigos para fazer. Essa noite é muito especial porque o curso acabou, mas agora eu vou explicar porque eu quis aprender Libras. Ano passado, eu tentei aprender sinais, mas eu aprendi sinal, palavra, e depois esquecia tudo. Anos depois, em 2021, me convidaram pelo WhatsApp para assistir a formatura da turma 2. Eu vi, achei legal e aceitei. Assistindo a formatura, eu gostei muito. E isso me motivou a voltar a aprender sinais. Eu comecei o curso Libras ao Cubo e eu percebi como era importante aprender Libras. A vida do surdo é difícil, mas se cada um aprender Libras, pode ajudar a vida dele a ficar mais fácil. E no vídeo de hoje, eu quero explicar para você então quais são os seus próximos passos. Você já entendeu os 4 estágios que você precisa passar para aprender o idioma. Mas uma coisa que eu identifiquei com os alunos, lembra, aplicamos a metodologia e aí fomos vendo o desenvolvimento dos alunos. Eu consegui mapear algumas coisas que podem atrapalhar o seu desenvolvimento na língua de sinais. E refletindo a respeito disso, para poder fazer uma comparação e vocês entenderem, eu passei por essa experiência, não na língua de sinais, porque na língua de sinais, como eu comentei com vocês, eu tinha 15 anos. Então, eu não tinha expectativa de trabalhar, nada disso, então foi muito natural a maneira como eu aprendi língua de sinais. Mas essa parte de trabalhar com o digital, de dar aulas online, se aplica no que eu quero dizer para você. Por quê? Porque quando você vai ver essa parte de trabalhar com o digital, você aprende algumas coisas. Por exemplo, eu preciso mostrar a minha cara, eu preciso gerar conteúdo, eu preciso mostrar para as pessoas que eu entendo do assunto, eu preciso colocar a minha identidade, gerar conteúdo com consistência e assim por diante. Não são coisas que você, quando começa a entrar nesse mundo, você sabe que você precisa fazer. Então você pensa assim, então eu preciso produzir conteúdo de qualidade e preciso colocar nas minhas redes sociais e assim por diante. O que é que não te contam e não me contaram? Eu não trabalho com essa parte de marketing, então realmente eu estou compartilhando a minha história para depois você entender como é que isso se aplica na língua de sinais. O que é que não me contaram e eu só descobri na hora? Que produzir o conteúdo envolve muitas coisas. Por exemplo, se você entende de um assunto, então você já tem sobre o que você quer falar. Mas na hora que você vai criar este conteúdo, existem formatos. Por exemplo, você vai fazer um post, você é designer. Se você não é designer, você vai precisar contratar alguém, fazer uma parceria ou desenvolver algumas habilidades para que a sua arte ela seja pelo menos aceitável pelas pessoas. Porque você pode entender muito, mas se a sua arte for muito ruim, pode ser que as pessoas não prestem atenção. Então já é uma habilidade que eu não tinha e que eu me dei de cara com ela. Então, a necessidade dela. Outra coisa, você precisa gravar vídeos, aí você grava o vídeo, fica ruim, você quer mudar isso, você quer mudar aquilo. É claro que eles falam assim, o importante é o conteúdo. Mas com a quantidade de coisas que existem hoje, essa qualidade também é importante. E no começo você sofre para aprender. Depois você descobre que você tem que editar os vídeos. Quem é que vai editar? Você fala, eu vou editar. Tem programas gratuitos. Aí você coloca o seu computador para editar o vídeo. Só que se a qualidade do seu vídeo for muito boa, o seu computador não consegue. Ele não aguenta. Você faz tudo o que precisa fazer e ele começa a travar. E depois consegui criar meu conteúdo com muita luta. Aí você aprende que você precisa distribuir o seu conteúdo.
Vai fazer anúncio? Eu vou anunciar onde? No Facebook? Eu vou anunciar no YouTube? Como que eu vou fazer isso? Tudo isso eu estou dizendo para você que além daquilo que todo mundo fala e que tende a ser óbvio e é importante, existe tudo aquilo que ninguém te explica. E quando você tenta aplicar algumas coisas, essas barreiras dificultam você. E isso pode retardar o seu aprendizado, ele se torna muito demorado, ou se você desanimar, ele pode impedir você de aprender, ele pode fazer com que você pare. E isso aconteceu com muitas pessoas. Alguns alunos, a gente foi acompanhando eles de perto e conseguimos identificar quais eram essas principais barreiras ou dificuldades que impediam eles de aprender a língua de sinais. E são de fato várias. Tem muita coisa para ser trabalhada, tanto é que uns 3 módulos do curso, 3 a 4 módulos, trabalham com aspectos como esses. Principais dúvidas que as pessoas têm sobre a língua de sinais, principais erros que as pessoas cometem, como que a sua parte emocional impacta no seu desenvolvimento, como que os seus pensamentos podem prejudicar a sua maneira de aprender a língua de sinais. E olha, isso foi colocado, por quê? Porque a gente percebeu a necessidade dos alunos. Então, aqui nessa aula, para ela não ficar muito longa, e porque o nosso tempo ele é curto, ele vale ouro, e logo eu vou precisar começar a nova turma e acompanhar a nova turma do Libras ao Cubo, eu dividi aqui em 4 categorias que apresentam dificuldades para que você possa aprender a língua de sinais. Imagina o seguinte, nós estamos falando de uma metodologia, de um passo a passo, que você pode aprender Libras em 4 meses. Eu sei que é fora do comum. Então, quando uma pessoa não conhece e duvida, eu entendo ela. O que eu digo que eu não entendo são pessoas que começam a ofender os outros na internet e assim por diante. Mas a pessoa pensa assim, não sei se isso é verdade, eu consigo entender. Mas pensa no seguinte, existem nas Olimpíadas modalidades de atletismo. Existe o que eles chamam de 100 metros livres e o que eles chamam de 100 metros com barreiras. A diferença é óbvia. Os dois são 100 metros, mas um tem as barreiras, então a pessoa tem que ficar pulando as barreiras, e o outro é só um tiro. Qual que você acha que a pessoa termina mais rápido? Se você for ver o recorde mundial, você acha que qual o recorde, o tempo é menor? Esse daqui. Mas os dois são 100 metros, mas esse aqui tem barreiras e esse daqui não tem. Esse aqui a pessoa tem que ficar pulando barreiras, e para pular a barreira diminui a velocidade e assim por diante, e esse daqui ele corre livremente. Então, uma das coisas que nós identificamos que a gente precisava fazer para que você tivesse essa velocidade de desenvolvimento era retirar essas barreiras. Quer dizer que não dá para aprender? Dá, mas aí vai demorar mais, porque você tem que parar, pular, entender que existe uma barreira ali. A primeira delas, falta de conhecimento ou falta de informação qualificada. O que é isso? Hoje a internet ela trouxe uma facilidade. Tudo que você pesquisar, você consegue encontrar. Só que junto com essa facilidade, vem alguns problemas. Excesso de informação, confusão de informação, informação não qualificada ou fora de contexto. E a nossa mente, ela está acostumada a pegar informação muito rápida. E às vezes você pega uma informação fora de contexto e ou você não entende ou você pode interpretar de maneira inadequada. E existem coisas que vêm da experiência e da experimentação. Hoje, qual é a sua experiência com a língua de sinais, com o convívio dos surdos, com o desenvolvimento nesse sentido? Se lhe falta experiência prática, você corre o risco de ter premissas na sua mente que não estão corretas, ou ouvir uma coisa ali, entender errado, ou às vezes aquilo que a pessoa está falando não se aplica naquele contexto e você partir daí. Eu vou dar alguns exemplos para você. As pessoas, quando elas olham um surdo, elas pensam assim, mas o surdo é limitado, o surdo não entende as coisas. Engano seu. Os surdos entendem tudo o que os ouvintes entendem. A diferença é que você não fala o idioma dele. Só que como você olha e conclui que o surdo é limitado, e aí eu penso no seguinte, a língua de sinais é o idioma deles. Se eu acho que o indivíduo e a comunidade é limitada, logo o idioma deve ser limitado. Daí vem ideias como, por exemplo, são só mímicas, né? Qualquer lugar, qualquer país, a língua de sinais é igual. Percebeu como uma informação incorreta, ela tem impacto em todo o seu desenvolvimento? Porque se você enxergar essa limitação, o seu desenvolvimento vai estar barrado nessa limitação. Outra coisa, quando você só conhece uma maneira de fazer aquilo. Um exemplo que a gente trabalha muito, que eu expliquei bastante no segundo vídeo, são metodologias baseadas na gramática. E isso acontece muito em cursos de idioma. Só que como parece ser inteligente, como a explicação é uma explicação muito bem elaborada, e aí o professor vai lá, dá detalhes para você, o professor parece muito inteligente,
esse deve ser o jeito correto. Mas o que acontece? É demorado, é cansativo e a maioria das pessoas desistem antes, ou porque não entendem ou porque se cansam. Mas, por parecer inteligente, parece o jeito correto. Por isso, ter informações e o conhecimento adequado vai ajudar você. Porque o conhecimento, imagina o seguinte, o exemplo do GPS. As informações que você vai colocar no GPS vão interferir no caminho que ele vai dar para você. Se o caminho vai ser mais longo ou se o caminho vai ser mais perto. Então, as informações que você tem também vão ter essa diferença. Por isso, você precisa analisar bem as fontes de onde você coleta as informações do seu aprendizado. Além disso, se você quer aprender, é diferente de conteúdo de entretenimento. Se você quer aprender uma coisa, você precisa saber analisar contexto. Porque hoje a gente vê muitos vídeos curtos, TikTok, Instagram, é assim que está funcionando hoje. Só que às vezes aquele vídeo curto, ele traz uma informação interessante, mas você precisa entender todo um contexto. Então, a primeira barreira, falta de conhecimento, informações fora de contexto ou até mesmo a desinformação. Escolha boas fontes para que você tenha essas informações e esses conhecimentos, para que você parta dos pressupostos corretos e assim consiga ter a melhor rota. Segundo, falta de referências. Essa falta de referências é muito interessante, porque nós somos limitados pela nossa visão de mundo. E a nossa visão de mundo geralmente está dentro das experiências que nós temos. Quando eu comecei na língua de sinais, lá em 2005, era muito comum as pessoas dizerem que a língua de sinais era um idioma limitado. Eu estava chegando, eu era novato, então eu não tinha como dizer para a pessoa que não era limitado. Durante um tempo isso ficou na minha cabeça. Mas depois eu comecei a ver surdos e ouvintes que conseguiam sinalizar com uma fluência e eles conseguiam explicar coisas em língua de sinais que eu conseguia entender com tanta clareza que nem no português eu tinha conseguido entender com aquela clareza. O português é um idioma baseado em palavras que têm expressão facial, corporal e assim por diante. Mas a Libras é um idioma visual. Hoje eu posso te dizer, não existe limitação entre a Libras e o português. A limitação está no seu conhecimento da língua de sinais e nas referências que você tem. Porque se as suas referências são muito básicas, você vai pensar assim, esse daqui é o limite que dá para chegar com a língua de sinais. Quando você começa a aumentar as suas referências, você começa a enxergar novos caminhos e isso ajuda você. E essas referências, elas estão atreladas à primeira parte. Porque se você tem boas referências, essas boas referências vão te dar boas informações e você vai ter um conhecimento adequado. Aonde que você consegue essas boas referências? Fazendo bom uso da internet. Hoje, com as redes sociais, você consegue ter acesso a vários perfis de surdos e você consegue ter acesso a surdos que são oralizados, consegue ter acesso a surdos que utilizam só a língua de sinais. E é interessante porque assim como os ouvintes, existem vários perfis nas redes sociais e o perfil que eu estou dizendo é assim, alguns surdos, eles são mais tranquilos com relação a te ensinar a língua de sinais e às vezes a intenção nem é ensinar a língua de sinais, é se comunicar e você acaba aprendendo naturalmente. Outros surdos, eles são bem ativos na causa da comunidade surda. Então você consegue ver ele expressando opiniões, ele expressando revoltas, ele levantando as bandeiras, explicando as causas dele. Você consegue ter essas referências. Existem também vários profissionais que são muito bons para ensinar a língua de sinais, para passar referências. Então, faz isso. Se você quer acelerar o seu aprendizado, tenha boas referências. Encontre surdos nas redes sociais. Encontre bons professores de língua de sinais, tem muito conteúdo gratuito. Eu trabalho para disponibilizar bastante conteúdo gratuito para vocês, porque a gente entende que existem níveis de consciência. E quando a gente compartilha esses conhecimentos, as pessoas aumentam as suas referências e entendem tanto a necessidade como a profundidade que você consegue atingir na língua de sinais. Mas eu, verdadeiramente, não sou o único. Se você procurar sobre a língua de sinais, você vai achar muita coisa. E é interessante, porque as pessoas pensam assim, mas a língua de sinais não deve ser tão importante porque eu não vejo tanta coisa no meu Instagram e no meu YouTube. Isso acontece porque nós vemos em bolhas. As redes sociais, elas ofertam para você o que você costuma procurar. Vou te fazer um desafio. Se você começar a procurar sobre língua de sinais, sobre cultura dos surdos, tanto no Instagram, Facebook, YouTube, você vai ver o mundo que existe ali. Porque eles vão perceber assim, então você tem interesse? Então, olha aqui o conteúdo. Experiência prática. Porque a minha vivência com os surdos era no mundo real. Então, eu não pesquisava sobre os surdos nas redes sociais, a Libras nas redes sociais. Por quê?
O meu contato com eles era esse contato aqui. Mas quando eu comecei a ensinar a língua de sinais de forma profissional, aí eu quis ampliar os meus horizontes. E eu, há mais de 16 anos na língua de sinais, não tinha acesso às coisas que estavam na internet porque eu não buscava. Quando eu comecei a buscar, muita coisa veio até mim e vai acontecer a mesma coisa com você. Então, uma barreira, falta de conhecimento ou informações inadequadas. Segunda barreira, falta de referências. A gente fica no nosso mundinho, só olhando para o espelho. E aí você acha que a limitação da língua, a limitação do mundo é a sua limitação. E não é. Você começa a encontrar surdos fluentes, ouvintes fluentes, pessoas que têm perfis diferentes e você começa a entender a profundidade e a beleza da língua de sinais. Terceira coisa. Essa terceira coisa é fundamental. Vou te dizer, se eu tivesse que colocar assim, qual foi a nossa maior descoberta, a nossa maior percepção quanto ao que atrapalha as pessoas de aprenderem a língua de sinais é a terceira barreira, que são as barreiras emocionais. Isso é muito interessante, porque essas barreiras, se a gente analisar, existem em todo novo idioma que você vai aprender. Mas poucas metodologias trabalham com isso, ou pelo menos trabalham de maneira consciente. É aquela pessoa que fala assim, ó, eu entendo inglês, mas tem vergonha de falar. É a pessoa que fala assim, eu entendo tudo na língua de sinais que o surdo sinaliza quando eu estou vendo um vídeo. Mas quando eu estou pessoalmente com o surdo, eu não consigo entender, minha mente trava, me dá o branco, eu fico nervoso. E isso é uma realidade de 80% dos alunos, porque é fora da nossa zona de conforto total. Porque é um novo idioma, mas além de ser um novo idioma, é um idioma de natureza visual e você está acostumado a se comunicar principalmente pela fala. A Libras é um idioma expositivo. Então, muitas pessoas que fizeram cursos de 1, 2 anos, como não trabalharam as partes emocionais, quando precisaram sinalizar, não conseguiram. Qual é o problema? Isso deixa, vamos chamar assim, de cicatrizes emocionais. Você registra um trauma. E você não consegue depois lidar com isso. Eu estou dizendo assim, existem metodologias que vão te ajudar, mas se você não tiver consciência disso, você tem um medo que você não entende, que você não consegue lidar, consequentemente você não consegue falar com o surdo. E não adianta você meter cara nos livros, ficar assistindo o vídeo eternamente e quando você encontrar o surdo é sempre essa frustração de emocionalmente você não conseguir lidar. Isso não estava na metodologia originalmente, mas a gente percebeu que se a gente não lidasse com as partes emocionais, as pessoas não conseguiriam aprender, não se desenvolveriam. Como é que você pode lidar com as suas questões emocionais? Um aluno da primeira turma, ele aprendeu, exatamente essa situação que eu estou falando para você, aprendeu a Libras, mas ele falava assim, cara, eu tenho muito medo de conversar com os surdos e de sinalizar com eles, o que eu faço? Eu falei assim, você conversa com o surdo e sinaliza com ele. Eu queria ter uma fórmula mágica para arrancar o medo de você, mas não existe. Você precisa se expor. É claro, você se expõe de maneira calculada. Por exemplo, uma coisa que ajuda muito, tenha um companheiro de treino. E mesmo que ele seja ouvinte, vocês vão treinando juntos. Por quê? Porque existem as duas situações. Existe a situação intelectual de você aprender o idioma e existe a situação emocional. A questão intelectual você consegue treinar com o ouvinte. Por quê? Porque vocês têm que pensar qual é o sinal, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, e aí vocês sinalizam. E emocionalmente você já vai lidando com isso, porque tem essa pressão. Mas aí você vai treinando aqui, quando você encontrar o surdo, você, pelo menos a parte intelectual já está bem treinada, você já sinalizou bastante, vai ser mais fácil para você sinalizar com ele. Então, procure essa exposição, não ignore a parte emocional. Nós temos vários módulos no nosso curso, pelo menos 4, que tratam de questões emocionais. Não é uma sessão de psicologia, tá? Não é essa a intenção. Nós vamos colocando situações, compartilhando experiências e explicando para você como é que você pode lidar com isso. Porque não adianta ignorar, depois você vai sentir a dificuldade da parte emocional. Trabalha isso. Você precisa encontrar maneiras de lidar com as barreiras emocionais. A quarta, ela, assim como a primeira, ela está relacionada com a segunda, a quarta está relacionada com a terceira, que é caminhar sozinho. Também, essa é uma coisa que os alunos comentaram muito com a gente. Quando eu coloco no Instagram ou em alguma rede social, falando assim, o que te impede de aprender língua de sinais? O que até hoje tem sido uma barreira para você? As pessoas falam muito isso, eu não tenho com quem treinar, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho com quem praticar. E aí o estudo ele fica muito intelectual, depois tem esse problema emocional que a gente falou. Você sabe tudo aqui, entende tudo aqui,
mas na hora que você precisa sinalizar, é muito nervosismo. E até a parte de incentivo. Ó, esse é o principal motivo de você entender o porquê que as inscrições dos nossos cursos não ficam abertos o tempo inteiro. Por que não é um perpétuo, como eles dizem? Porque nós entendemos que a turma é muito importante. Por isso que nós formamos turmas para começar. Se você perde a oportunidade em uma turma, você vai ter que esperar nós fazermos uma nova campanha, um novo momento e criar uma nova turma. Por quê? Porque vocês se apoiam. E é muito importante pessoas que estejam caminhando na mesma estrada, no mesmo ritmo e no mesmo momento que você. Por quê? Porque você acha assim, ó, você acha que você é a única pessoa que tem essa dificuldade. Você acha que é a única pessoa que tem vergonha. Você acha que é a única pessoa que tem essa barreira. Até que você compartilha e você vê que ninguém é uma ilha. Outras pessoas têm essa mesma dificuldade e você se incentiva, encontra estratégias e maneiras de lidar com isso. Então essas são 4 barreiras, coisas que dificultam ou tornam muito longo o aprendizado da Libras para as pessoas. Eu vou ensinar para você aqui 3 pilares. Porque nós identificamos essas barreiras, aqui eu dividi em 4 categorias, mas como eu disse, são várias barreiras. E nós entendemos que existem 3 pilares que se você desenvolver, trabalhar esses 3 pilares, você consegue vencer essas barreiras. Esses 3 pilares, eles são a base da nossa metodologia. Por isso que se chama Libras ao Cubo, porque são 3 pilares que potencializam o seu desenvolvimento. O primeiro pilar, e eu vou dizer eles aqui, mas é uma coisa que eles se retroalimentam. Não é que primeiro é um, depois o outro. Não, você vai trabalhando com eles sequencialmente. O primeiro deles é a memória muscular. O que é a memória muscular? O português é um idioma oral. O inglês é um idioma oral. Então, você utiliza o seu aparelho oral para que você fale esses idiomas. A Libras, ela tem essa particularidade que é uma língua de natureza visual motora. Você utiliza outras partes do seu corpo, do seu cérebro para se comunicar. E quer ver como é que isso é complicado? Quando você fica nervoso, com vergonha, a primeira coisa que acontece é você não saber o que fazer com as suas mãos. Você não sabe se você junta, se você coloca para trás, se você cruza os braços, se você coloca a mão no bolso, porque as tuas mãos te denunciam, o que mostra que o seu cérebro ele não tem total domínio sobre as suas mãos. Mas na língua de sinais, a principal ferramenta que você vai utilizar são as suas mãos. Mas toda vez que você faz uma coisa nova, acontece no seu cérebro a ligação de pelo menos 2 neurônios. Isso se chama sinapse cerebral. E quanto mais você faz uma coisa, mais essa sinapse cerebral se fortalece no seu cérebro. Imagina então, ó, essas sinapses acontecendo, ok? Os 2 neurônios se conversando. E aí o seu cérebro ele tenta mandar na sua mão quando você está nervoso e ele não consegue, porque você não está acostumado. E como é que você vai fazer para sinalizar? Essa sinapse da sua memória muscular tem que ser fortalecida. Eu vou explicar depois de maneira conjunta como é que você desenvolve isso, tá? Eu estou primeiro mostrando para você qual é o pilar que a gente trabalha. Então você precisa trabalhar o pilar da memória muscular, porque senão acontece aquilo, você precisa sinalizar e você só sabe na teoria, mas não está acostumado a fazer isso, você se frustra. Você tenta conversar com o surdo e não consegue. Então, a primeira coisa, você precisa treinar a sua memória muscular. A segunda coisa é a sua criatividade visual. Essa é a parte onde você vai aprender a criar ideias visuais, onde você vai aprender a fazer com que o surdo ou o ouvinte com quem você está sinalizando consiga enxergar aquilo que você está falando. Isso vai ajudar em pelo menos 2 coisas. Uma, na fluência do idioma. Porque se a Libras é um idioma visual, a sua capacidade de se comunicar visualmente é muito importante para que você seja fluente nesse idioma. E uma outra coisa é que isso ajuda a dar profundidade na sua comunicação em língua de sinais. Já viu aquela expressão de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Na Libras, que é um idioma visual, então uma imagem vale mais do que 1 milhão de sinais. Se você conseguir fazer ele enxergar o que você está falando, a profundidade da sua comunicação é muito maior. E por que você precisa entender a importância disso? Porque quando você se comunica verbalmente, pode ser que você não perceba, mas você está sendo criativo. Porque tem gente que fala assim, mas eu não sou criativo, eu não sei pintar, eu não sei bordar, eu não sei fazer nada disso. Esse é um tipo de criatividade. Mas pensa no seguinte, quando você está conversando com uma pessoa, aquela conversa não está roteirizada. As palavras já existem, mas você precisa decidir quais são as palavras que você vai utilizar para você se comunicar. Então você usa a sua criatividade verbal para a sua comunicação.
É importante você transferir isso para a língua de sinais. Sabe por quê? Porque é humanamente impossível que você saiba todos os sinais da língua de sinais. Assim como você não conhece todas as palavras do português. Mas como você é fluente no português, quando te falta uma palavra, o que você consegue fazer? Você consegue trocar por outra, mudar contexto e assim você consegue se comunicar. Na língua de sinais, quando você desenvolve essa capacidade visual, mesmo que você não saiba um sinal específico, você consegue fazer o surdo enxergar aquilo que você está falando ou um ouvinte com quem você está conversando. E o que acontece? Essa pessoa conseguiu te entender. Se você está aprendendo, o surdo vai entender e vai falar assim, conheço, o sinal é tal. Aí ele te ensina o sinal. Mas se tudo o que você desenvolveu foi um vocabulário da língua de sinais e você não sabe o sinal, acabou a comunicação. Quando você aprende a ter a criatividade visual, você consegue utilizar os sinais, classificadores, expressão corporal, facial, mímica, marcação de posição, tudo isso para gerar uma informação visual que faça sentido para quem está olhando para você ou para com quem você está conversando. E o terceiro é o conhecimento afetivo. É você entender o porquê que algumas coisas são como são. É você conhecer a comunidade surda. Porque entenda o seguinte, um idioma, ele é o meio de comunicação de um povo. Logo, o idioma só existe porque existe um povo, existe uma comunidade. E uma coisa que acontecia muito, hoje está diminuindo. Por quê? Porque com a internet, com as redes sociais, os surdos conseguem ter muito mais voz. Mas antigamente, as pessoas iam aprender Libras e só se focavam na Libras. Esqueciam que existia o surdo. Então, existia um monte de teoria que na hora que você ia colocar na prática, não era acessível, não fazia sentido para o mundo dos surdos. Eu vi um exemplo recentemente. Eu estava fazendo um estudo sobre gramática e eu achei um artigo de 2012. Eu falo que o que me deu esperança é que faz quase 10 anos que esse artigo ele foi escrito. Mas ele era um artigo de... Eu não sei se era um congresso, alguma coisa nesse sentido. Eu sei que ele era .org de um determinado estado. E aí eles estavam fazendo uma comparação do idioma, da Libras e do português, para chegar a uma certa conclusão sobre metodologia de ensino. E aí eles montaram uma tabela de equiparação e no final a conclusão que eles chegaram é que como existem muitas semelhanças entre os idiomas, o surdo poderia se apropriar da língua escrita para ler, escrever e assim aprender através disso, através da escrita. E aí lá colocava ainda que o principal agente nessa condução seria o professor, jogava tudo nas costas do professor. Notou como que eles chegaram nessa conclusão? Fizeram uma avaliação entre o português e a Libras e falou assim, então se tem esse monte de semelhança, dá. E em nenhum momento eles olharam para o surdo. Analisaram a vida, o contexto, para saber se isso realmente fazia sentido. Como eu disse hoje, que os surdos têm mais voz, mais representatividade, entra naquela primeira barreira que eu falei que você pode romper, que é adquirir essas referências. Um exemplo que eu sempre dou porque é um exemplo simples. Como são as palmas na língua de sinais? Esse aqui todo mundo sabe. Mas por quê? Porque a deficiência do surdo impede ele de ouvir. Não impede ele de fazer esse movimento aqui, ó. Por que eles inventaram que as palmas são assim? Conhecimento afetivo. As palmas, elas não fazem parte, não são uma necessidade para a manutenção da vida do ser humano. Ninguém vai morrer porque não foi aplaudido. Então, se a gente fosse parar para pensar, nem os ouvintes precisam de palmas. Mas em que momentos isso acontece? Quando você está sendo parabenizado, homenageado. Pensa numa situação que você fez um discurso, uma palestra, um trabalho de escola, ou ajudou alguém, e aí depois, essa salva de palmas chegando até você. Isso mexe com as tuas emoções, não mexe? Porque não é o movimento das mãos, é o barulho que chega nos teus ouvidos, o que não chega para os surdos. Essa mesma emoção que você sente quando esses estalos chegam no seu ouvido, para o surdo acontece quando essas vibrações chegam nos olhos deles. Então, o que antes para você parecia frescura e desnecessário, por causa do conhecimento afetivo, você percebe que agora faz sentido. Como é que você pode trabalhar, então, esses pilares, para que esses pilares ajudem você a vencer aquelas barreiras que nós mencionamos? Bem, o pilar da memória muscular, você trabalha ele sinalizando. Então, pega um vídeo em língua de sinais e copia esse vídeo. Mesmo, olha só, se você está aprendendo, pode ser que enquanto você está copiando a sinalização, você não entenda perfeitamente o vídeo. Não precisa, porque nesse momento é como se você estivesse treinando a pronúncia de um idioma. A
pronúncia. Então você vai sinalizando, por quê? Porque você está fortalecendo a sua sinapse cerebral. Então vai copiando. Vai copiando os sinais que estão acontecendo ali para que o seu cérebro melhore a sua memória muscular. A outra parte de como é que eu posso treinar a minha criatividade visual ou a minha criatividade motora. De novo, pegando referências. Porque existe uma diferença entre você ver um conteúdo para entender o que ele está falando e você ver um conteúdo para analisar este conteúdo, para entender como que ele é feito. Então, é a parte da criatividade visual. Você está vendo alguém sinalizando. E aí você vê uma pessoa sinalizando e você ficou admirada como ela criou essa ideia, como que ela transmitiu aquilo. É um momento em que você vai pegar referências. Olha que legal como é que fez isso, como é que fez aquilo. E você começa a entender o que é possível fazer. Você pode copiar inicialmente. Você vai copiando até que você vá desenvolvendo a sua própria capacidade de ter essa criatividade. Essa é uma parte muito importante para dar qualidade e profundidade na sua sinalização. E o terceiro, do conhecimento afetivo, também tem a ver com as barreiras que nós falamos, de você ter referências, ter as informações e os conhecimentos adequados. Procure entender o porquê que as coisas são como são. Eu não estou dizendo, vamos abrir um parênteses aqui, tá? Eu não estou dizendo para você querer entender o porquê que todo sinal é daquele jeito. Porque no português, você também não sabe a origem de todas as palavras. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Não estou dizendo para toda vez você perguntar assim pro surdo, por que que esse sinal é assim? Tem até um vídeo de surdos num canal que eles fazem, que eles fazem essa comparação. É um curso, eles estão fazendo um vídeo, um teatro, ó. É um curso de Libras. Aí o professor ensina, esse daqui é o sinal de passear, sinal de passear. E aí o aluno, que é ouvinte, o professor é surdo, o aluno pergunta assim, por que que esse aqui é o sinal de passear? Aí o ouvinte fala assim, não sei, por que que essa é a palavra para passear? E aí ele entende que nem sempre a gente sabe explicar o porquê que a palavra é daquele jeito, ou porquê que o sinal é daquele jeito, entende? Então eu estou querendo que você entenda o porquê das referências, o porquê que, puxa, então, por que quando eu encontro um surdo, um exemplo que a gente fala, né? Se você tem contato com o surdo, você vai ver que quando ele escreve, a ordem que ele escreve não é exatamente a ordem que você escreve no português. Por quê? Tem muito a ver com a maneira como ele assimila as informações. O português, ele é a descrição de uma língua oral. A Libras é visual. Quando um surdo ele está escrevendo algumas palavras, ele está pegando emprestado o português para descrever a maneira como ele pensa. E ele pensa na gramática da Libras. É só um exemplo para você entender como que esse conhecimento afetivo faz diferença. Não é que o surdo é menos inteligente, ele não entende. Não. As experiências dele são diferentes. Então, ele entende a mesma coisa que você. É você que precisa ou saber explicar ou saber entender ele para que isso faça sentido. Então, essas são barreiras que você precisa conhecer e saber como lidar. E esses 3 pilares vão ajudar você. Mas agora, eu já quero de forma prática mentorar você para que você aprenda a aprender. Então, eu vou mostrar para você um vídeo, que é um dos vídeos que nós utilizamos no curso do Libras ao Cubo. No curso do Libras ao Cubo, a gente mescla muito conteúdo teórico com conteúdo em sinais para que você possa treinar tanto a parte intelectual como, de fato, a aquisição do idioma. Eu vou mostrar, agora você vai ver o vídeo e ele vai passar na metodologia que nós utilizamos para que você faça a aquisição do idioma. Porque às vezes você pode pensar assim, então é só eu assistir vídeos em língua de sinais, dublados ou legendados, que eu vou aprender língua de sinais. Na maioria das vezes isso não funciona. Quer ver um exemplo? Se fosse assim, a gente saberia falar inglês. Só de assistir o filme em inglês e ver a legenda em português. Mas você não faz isso. Por quê? Porque o seu cérebro não está concentrado em aprender, está concentrado em entender o que está acontecendo. Como que é a metodologia é que eles descobriram que aí sim você vai aprender. Você vê em português, vê o conteúdo, ou você vê legendar, você vê com o áudio original, no outro idioma, com a legenda em português, aí você entende, mas depois você vai trocar a legenda, vai colocar a legenda em inglês mesmo, porque agora sim, o seu cérebro, você já entende o conteúdo, mas ele está sendo exposto 100% ao idioma, ele não tem o refúgio do português, aí sim você está aprendendo. Então, quando você for ver um vídeo em língua de sinais para aprender a Libras, você precisa fazer isso de forma consciente. Agora eu vou te acompanhar para você passar pelos 4 estágios que nós mencionamos no outro vídeo. Eu vou mostrar para você um vídeo e a primeira
versão do vídeo que você vai ver é a versão dublada. O que você vai fazer? Você vai primeiro, você não precisa nesse momento se concentrar tanto nos sinais, você vai se concentrar no conteúdo do que eu estou falando, porque o cérebro é curioso. Uma das coisas que às vezes as pessoas não levam em consideração é que nem sempre a pedagogia mais tradicional que lida com o aprendizado de crianças funciona para o adulto. Porque a criança você pode ser mais lúdico, porque ela não tem tantos questionamentos. Ela tem, mas é o porquê do porquê do porquê que simplesmente você vai respondendo. O adulto, ele não quer perder tempo. Ele quer entender o porquê daquilo. Então, se você vê um vídeo, agora que você está aprendendo, tá? Estou considerando que você está do zero. Se você vê um vídeo só em língua de sinais, pode ser que você faça muito esforço para entender e o seu cérebro não consiga se focar. Então, primeiro você vai ver dublado para ter acesso ao conteúdo. Ah, já entendi o que está falando. Então, primeiro, assiste ele dublado e se foca no que eu estou falando na informação. Depois a gente vai passar de novo e eu vou te explicar a próxima etapa. Você que é ouvinte e aprende Libras é muito importante, é algo especial. Por quê? Porque pode ser que daqui para frente você ajude os surdos. A maioria das pessoas não sabe a língua de sinais. Os surdos, eles têm dificuldades e barreiras. Em todos os lugares falta acessibilidade e inclusão para eles. Mas eu, você e todas as pessoas que aprendem a língua de sinais, é possível nós ajudarmos os surdos a terem uma vida melhor. Agora você vai assistir de novo a mesma versão, dublado. Como você já sabe o conteúdo, agora eu quero que você tente identificar as informações em língua de sinais. Ah, mas eu não vou saber tudo. Normal, mas você já começa a trabalhar a sua interpretação visual. Isso é uma coisa importante de você trabalhar na língua de sinais. Então você vai ver o mesmo vídeo, agora tenta identificar os sinais. Vê o quanto que você consegue entender. Ah, isso aqui é um sinal, isso aqui é uma mímica, isso aqui é um classificador. Tenta identificar isso, ok? Não necessariamente dessa maneira teórica que eu estou falando, mas tenta pegar as informações. Você que é ouvinte e aprende Libras é muito importante, é algo especial. Por quê? Porque pode ser que daqui para frente você ajude os surdos. A maioria das pessoas não sabe a língua de sinais. Os surdos, eles têm dificuldades e barreiras. Em todos os lugares falta acessibilidade e inclusão para eles. Mas eu, você e todas as pessoas que aprendem a língua de sinais, é possível nós ajudarmos os surdos a terem uma vida melhor. Agora eu vou passar para você a terceira vez desse vídeo. E agora é o que eu chamo de audiodescrição. Esse é um momento para você adquirir vocabulário. Então, eu vou fazer um sinal e vou falar o que é esse sinal. Agora você vai realmente identificar se a sua interpretação de cada sinal estava correta. Okay? Então agora é o momento em que você vai adquirir vocabulário. Então olha essa versão aqui. Você, ouvinte, Libras, aprender, importante, especial. Por quê? Pode, daqui para frente, surdo, ajudar. Pessoas, muitas, maioria, Libras, não sabe. Surdo, dificuldades. Lugares, falta, acessibilidade, inclusão. Mas eu, você, pessoas, Libras, aprende, dá, surdo, ajuda, vida melhor. Ok? E aí, entendeu? Os sinais que você tinha interpretado estavam corretos? Vamos para a quarta. A quarta versão não vai ter som nenhum. E eu quero que você veja o quanto que você consegue entender depois das experiências que você passou. E aí, como você se saiu? Olha, deixa eu explicar algumas coisas para você. Primeiro, você não tem que ter tido excelência nessa primeira experiência porque você fez uma vez só. Tá? O processo é você repetir. Lembra o bebê? Ele aprende, ele entende o porquê. Papai, mamãe, várias vezes. E não começam dizendo para ele assim, ó, o seu pai é formado em engenharia.
Ele não consegue entender essa complexidade, é papai, 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 e aí as sinapses dele vão criando estrutura e depois ele vai entendendo mais. Então, propositalmente, esse é um vídeo curto. Porque se você pega um vídeo longo para você começar a aprender, o seu cérebro cansa muito e você não consegue assimilar. Então, vai em vídeos curtos. Pega vídeos mais curtos para você conseguir passar pelo processo de aprendizado. Aí você entendeu o conteúdo. Depois é a segunda coisa, que você vai olhar agora o idioma para pegar a informação no idioma, fazer a associação no idioma. A terceira vez, essa terceira aqui, ela é de fato opcional, porque na vida real não é assim que vai acontecer. As conversas elas vão acontecer naturalmente e não com alguém atrás falando sinal a sinal. E aqui é uma parte interessante do porquê que as pessoas fazem um curso. Dá para aprender só vendo os vídeos dublados? Com certeza, dá para aprender. A questão é o tempo que você vai levar para isso. O que a gente faz no curso é mais ou menos quando você pega, por exemplo, um animal que está em extinção, e aí você cria ele em cativeiro para depois soltar. O que eles fazem? Ou em cativeiro ou numa incubadora. Eles criam as situações... Eu estou falando isso, tá? Eu nunca fui a fundo para ver como é que é no cativeiro. Então eu vou pegar a incubadora, porque aí eu já vi mais ou menos como que eles fazem. Eles colocam as melhores condições para que haja um melhor desenvolvimento. No curso a gente incuba o conhecimento, o passo a passo, a metodologia, que no mundo real você teria acesso, mas está esparramado. Você teria que encontrar o conteúdo, organizar ele, saber como é tudo isso. Você aprende, mas leva mais tempo. Mas por que eu trabalho a versão dublada e essas duas versões juntas e no final é para você entender sem a voz? Porque lá, quando você encontrar o surdo, ele não está fazendo curso com você. Ele vai conversar. Mas esses estágios vão ajudar você no seu desenvolvimento. Como eu disse para vocês, eu vou dizer, esse vídeo está mais longo do que eu imaginei que ele estaria. Porque... quando a gente entra em conteúdo, é muita coisa para compartilhar realmente, como eu disse para vocês. Se a gente fosse desmembrar tudo isso, esse vídeo não acabaria nunca, mas a ideia é que você entenda tudo isso, todo esse passo a passo, que você entenda que existem barreiras que você precisa identificar, lidar com elas, trabalhar esses 3 pilares. Assiste o vídeo de novo, entende esses 3 pilares para que eles possam ajudar você, para que você possa se desenvolver de maneira mais rápida e com mais profundidade. Aproveita esse vídeo que eu estou colocando aqui, entende ele, mas também procure outros conteúdos em língua de sinais para que você possa trabalhar cada vez mais o seu desenvolvimento. Nesse momento pode ser que você já está bastante ansioso para... Tá, mas e o curso do Libras ao Cubo? Esse curso que você está falando aí? Porque obviamente nessas 4 aulas eu não vou aprender tudo. Então fica realmente atento, tá? Porque nos próximos dias eu vou abrir a inscrição para a próxima turma do Libras ao Cubo. Como eu mencionei, a gente abre turmas, porque a gente acompanha essas turmas para que você possa de fato ter o seu desenvolvimento. E já comece a refletir na importância de você aprender língua de sinais, porque pode ser que você pense assim, mas isso é muito caro para mim, eu não tenho dinheiro para esse investimento. Um amigo meu, a gente estava conversando sobre investimentos para negócios mesmo, sabe, para uma empresa. E aí a gente estava falando sobre um investimento de, por exemplo, 10 mil reais. Um curso, um treinamento, uma estratégia, ele falou assim, cara, mas isso é muito caro. Aí eu sabia que ele tinha feito faculdade, trancado várias vezes, feito várias faculdades. Eu falei assim para ele, quanto você já gastou na faculdade? Aí ele falou, cara, bem mais que 10 mil reais. Você está atuando na área da sua faculdade? Não. Eu falei, então, se você não pegar isso e de fato aplicar, isso deve ficar muito caro para você. Porque olha só o tempo que você já fez tudo isso e ainda não aplicou. Então pode ser que você pense assim, puxa, mas o investimento para o curso é muito alto. Sabe qual é a coisa mais valiosa que nós temos? O tempo. Então, realmente, existem metodologias que às vezes o preço é diferente, mas a pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos e às vezes não consegue se desenvolver. Calcula. Qual é o valor de realmente um passo a passo e uma metodologia que em 4 meses você consegue adquirir uma fluência básica, que é aquela autonomia de desenvolvimento. Então, reflita bastante nisso. Se você tem interesse, se prepare e fique atento. Mas, por enquanto, mais uma vez eu quero agradecer por você estar conosco aqui, assistindo mais um vídeo. A repercussão que dá, sabe, o pessoal fazendo perguntas, compartilhando, isso motiva muito a gente. Por isso, continua participando. Coloca aqui na área de comentários onde você está assistindo ou nas redes sociais
O Instagram atualmente é o lugar onde a gente mais interage. Existem outras redes onde o pessoal assiste mais, mas lá é meio que a nossa casa atualmente. Me manda um direct com perguntas, com dúvidas, com sugestões. Assim a gente consegue criar um conteúdo muito mais próximo da sua realidade. E principalmente, o meu convite principal sempre é: entre no nosso canal do Telegram. Porque é um acesso direto que nós temos. Em todos os outros lugares, as redes sociais, existem os algoritmos que sempre eles falam: mas mudou isso, mudou aquilo. E-mail. Eu mando e-mail, às vezes nem todo mundo tem e-mail no celular, ou o meu servidor não recebeu. No Telegram é o lugar mais seguro para você receber todo o conteúdo. Eu mando, vai direto no seu celular. Por isso, em algum lugar aqui tem o link para o Telegram também, conteúdo gratuito. Sempre que nós temos aulas abertas, lives, tudo gratuito, é lá que a gente compartilha. E também lá é o primeiro lugar que você sempre vai receber os links quando as inscrições estiverem abertas para você conseguir uma vaga. Mas olha, muito obrigado por você ter me acompanhado até esse momento. Para mim é um privilégio você estar conosco. Pessoas, pessoas assim que realmente têm interesse em aprender língua de sinais. Eu me alegro muito quando a gente consegue se encontrar. E isso vai fazer muito mais sentido no próximo vídeo. No próximo vídeo você vai aprender sobre uma revolução que nós estamos causando. Uma revolução que nós queremos movimentar no cenário do Brasil para que mais pessoas possam aprender a língua de sinais. Mas isso é conteúdo para o próximo vídeo. Oi, tudo bem? Lembram? Meu sinal é esse. Família e amigos que aceitaram o convite, obrigada. Fico muito feliz por isso. Hoje é especial, porque é a nossa formatura do curso Libras ao Cubo. Agora, contar uma história sobre mim. No passado, eu via outras pessoas aprendendo um idioma, ficava impressionada, mas eu pensava: eu não quero aprender outro idioma, é muito difícil, acho que eu não consigo. Mas como foi que eu aprendi Libras então? Eu vou explicar. Uma amiga minha, ouvinte, mas sabe Libras? O nome dela é Jaqueline, e esse é o sinal dela. Ela me convidou para uma reunião em Libras e eu aceitei. Eu fui na reunião pela primeira vez e vi o discurso em Libras. Não entendi muito bem, mas eu achei legal. Depois, quando a reunião acabou, eu queria conversar com os surdos, mas eu não conseguia, porque não sabia Libras. Mas o que aconteceu? No ano de 2020, por causa do coronavírus, agora as reuniões em sinais são feitas como? Pelo Zoom. Minha amiga me convidou para assistir a reunião no Zoom e eu aceitei. No começo, eu achei difícil de entender, mas a Jaque me ensinava os sinais, me ajudava a entender, e eu assisti a reunião várias vezes e fui conseguindo entender claramente as reuniões. Então eu pensei: agora eu consegui aprender Libras, eu tô pronta. Mas olha o que aconteceu. Eu combinei com um amigo surdo de fazer uma videochamada, porque eu achei que eu já sabia Libras. Nós começamos a conversar. Ele me explicou várias coisas e eu consegui entender tudo. Mas quando ele me fez uma pergunta, eu não conseguia responder em Libras. Eu não conseguia me comunicar com ele. E eu pensei: e agora? Como eu vou aprender? Um tempo depois, eu vi no Instagram o curso do Libras ao Cubo. Lá dizia que era possível aprender em 3 meses. Eu confesso que eu duvidei, mas resolvi tentar. Então eu comecei o curso. O professor Jorge explicou: a vida dos surdos não é fácil, porque muitas pessoas não sabem Libras.
Às vezes, nem a família dos surdos sabem Libras, então não conseguem se comunicar. Isso tocou meu coração e eu decidi. Eu preciso me esforçar para me comunicar com o surdo e aprender Libras. Mas no curso, o professor ensina o quê? 2 coisas. Primeiro, como se comunicar com o surdo que é fluente em Libras. E segundo, com o surdo que não sabe Libras. Mas como ele ensinou isso? Por exemplo, na sexta-feira, a gente tinha o costume dos alunos finalizarem, praticarem, e o professor ia vendo e dando dicas. Mas, às vezes acontecia dos alunos terem dificuldade, ficarem nervosos, com vergonha e esquecerem das coisas. Mas o professor, como ele reagia? Esquece, vai, tá tudo errado, deixa pra lá. Não, ele nunca fez isso. O Jorge era paciente e acalmava a gente. Ele dizia que ficar nervoso é normal e não tinha problema. Eu vou ensinar e ajudar você. Mas ele dizia que era importante que a gente treinasse todo dia. A gente assumiu esse compromisso, ele foi nos ensinando, nos ajudando, e assim fomos progredindo. Lembra que no passado eu fiz aquela videochamada, tive dificuldade? Mas hoje eu combino videochamadas com os surdos e consigo me comunicar com eles. Isso me deixa muito feliz. Mas eu já aprendi tudo? Não. Eu preciso continuar estudando, treinando e tendo contato com os surdos. Muito obrigada, Jorge, por ter ensinado a importância da empatia. Também aos alunos. Cada um de vocês é especial e eu gosto muito de vocês. Nos tornamos muito unidos e nos ajudamos muito. Obrigada. Eu conheci alguns surdos que me ensinam vários sinais e me ajudam muito. Também a minha amiga Jaque, outros amigos e a minha família, que me incentivam a não desistir, mas a continuar aprendendo. Agora eu tenho uma pergunta para os ouvintes. Você acha que aprender Libras é difícil? Muda esse pensamento. Dá para aprender sim, mas precisa de esforço e principalmente se concentrar em ajudar o surdo. Obrigada e tchau.